Irmãos, o que eu tenho o sentimento de repartir com os irmãos essa noite, com um certo temor, muito temor até mesmo, e o máximo de atenção possível é com relação à ceia do Senhor e o zelo do Senhor. Então eu queria que nós abríssemos a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 até versículo 32. Primeiro. Pedi, como o Adriano pediu ontem também, para a gente poder ler com voz, né, expressiva, bastante vigor esse texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos também no capítulo 10, verso 14 ao 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um corpo, só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos, acaso, mais fortes do que Ele? E a resposta é não. Não. Os irmãos começaram esse encontro falando da necessidade que nós temos. Acho que a tônica principal, muito forte, foi em relação à necessidade que cada um de nós temos de saber
se somos ou não do Senhor, se nós somos salvos ou não somos salvos. Porque esse versículo 22 usa uma expressão usada por Paulo muito interessante. Provocaremos zelos no Senhor. Essa expressão usada por Paulo, ela aparece uma das primeiras vezes no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. E ela diz respeito, às vezes ela é traduzida como sinônimo de ira e às vezes de juízo. E está relacionada com a intervenção de Deus na sua justiça. Agora, a ira de Deus é um assunto que é muito importante nós conhecermos. Porque quando se fala de ira, o que você pensa? O que você pensa quando fala em ira? Braveza, né? Quando o cara perde a cabeça, parte para cima, está irado. Se ele pegar alguém na frente, ele é capaz de cometer uma loucura. E nos seres humanos é realmente assim. Por isso a Escritura declara, citando o Salmo 4, e repetido por Paulo em Efésios capítulo 4: irai-vos e não pequeis, porque a ira está muito próxima do pecado. Mas no que diz respeito a nós, mas com Deus, isso não é assim. E às vezes esse sinônimo de ira, traduzido por zelo, é mal compreendido, mal interpretado. Às vezes a palavra também usada é ciúmes. Mas nós vamos ver, irmãos, e eu queria começar por aqui, porque o assunto que me toca e que me cabe falar aos irmãos é com relação à nossa atitude diante da ceia do Senhor. Irmãos, depois da presença visível do Senhor Jesus, dele mesmo, não existe nada que a igreja possa fazer, ou nada que ela tenha herdado do Senhor, que seja maior do que o momento da ceia do Senhor. Isso é uma coisa que nós temos que ficar muito claro. É interessante que o Novo Testamento, ele diz que as coisas do Antigo Testamento, que eram dadas de forma literal e tangível, eram sombras de bens vindouros. E todas as bênçãos para nós agora são de caráter espiritual. Mas é muito interessante que o Senhor mesmo tenha deixado como mandamento pelo menos duas práticas observadas: o batismo e a ceia do Senhor, de modo também tangível e físico. Isso não surpreende você? Efésios 1 fala que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas agradou o Senhor nos deixar pelo menos duas coisas que são espirituais, mas não apenas espirituais. Por quê? Então isso não é uma coisa pequena, não é uma coisa que dá para nós brincarmos, não é uma coisa que dá para nós passarmos por cima, porque tem a ver, como a gente leu aqui no capítulo 10, se nós não vivermos de uma maneira digna, se nós misturarmos as coisas em relação à mesa do Senhor, à ceia do Senhor, nós estaremos provocando zelos no Senhor. E os irmãos falaram aqui do inferno, ou da geena, como o Josiano deixou tão bem claro, né? A geena eterna. Dessa, graças a Deus, inclusive aqueles que levantaram para receber o Senhor hoje, estamos salvos. Amém? Você acha que você ainda vai para lá? Eu não. Amém. Mas se você não sabe, ainda tem tempo de receber o Senhor. Porém, irmãos,
não é porque nós não entramos na condenação eterna que nós já estamos livres da ira de Deus, do zelo de Deus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, depois nós vamos voltar aqui para Coríntios para considerar os versículos, mas vamos ver de onde Paulo está tomando essa expressão lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32. E nós vamos ver o seguinte: a ira de Deus, ela se manifesta de duas formas, para dois grupos de pessoas. A ira de Deus, no que diz respeito aos incrédulos, é em condenação eterna. É uma ira para uma condenação da qual não há volta. Mas a ira de Deus também se manifesta sobre os seus filhos de uma outra forma. E o Josiano falou que hoje cedo, parece que Satanás tem impedido os cristãos de conhecerem esse assunto. E aqui muitos de nós passamos por um meio que, até eu estava tendo comunhão com o Zaga, acho que eu posso citar aqui, muitos irmãos faziam até piada com esse assunto. E jogavam essa questão da disciplina de Deus, da ira de Deus, da disciplina do Senhor, para aquilo que era para ele do reino. Se você não reinar com Cristo, como o Eliseu também deixou bem claro aqui a diferença do trono branco, do tribunal de Cristo, então você vai perder o galardão, você vai para um lugar de trevas, e lá você vai ranger os dentes. Aí tinha irmãos que brincavam. Ah, irmão, é TR, você vai para TR, hein? É TR, acho que é TR. Hã? RD? É ranger de dentes, é RD. O TR é trevas, é TE. É o TE e o RD. E ficavam com essas abreviações de R, né? Ranger de dentes, RD e TE, né? TE. E virou motivo de chacota. Ah, irmãos, as trevas exteriores, hein? Cuidado. Parecia que é um assunto que você pode ficar considerando assim como uma coisa supérflua. E outro malefício disso é que todo o juízo de Deus sobre seus filhos foi jogado para a era vindoura. Como se Deus não atuasse hoje. Ah, então quer dizer, eu peco ou eu vivo de qualquer forma, mas se eu não passar, eu já estou salvo. Aí eu vou para o tribunal de Cristo. Eu não perco a salvação, mas aqui eu vivo a minha vida, lá depois é só 1000 anos. Aí depois eu saio consertado. Como se fosse assim, muito simples. Mas irmãos, nós vamos ver que a ira de Deus, que também recai sobre os seus filhos, não é só um assunto para a era vindoura. Vamos então, eu já falei para os irmãos abrir, quem não abriu fui eu até agora. Deuteronômio 32, o cântico de Moisés, que na verdade é um cântico que é profético. E aqui Moisés está tratando com a futura rebelião do povo de Israel, porque Deus disse para ele: eu sei que esse povo é povo de dura serviço. O que é serviço? O que é serviço? Samuel está fazendo pescoço duro. Você tenta dobrar, mas empaca mais que jumento, né? Não vai. Dura serviço, povo de coração duro, de pensamento obstinado, de espírito rebelde. Eu sei que esse povo é povo de dura serviço. E quando você, Moisés, partir, eles futuramente se rebelarão, vão se rebelar contra a minha palavra. Mas como Deus é onisciente, Deus já sabe do futuro, então Deus deu a Moisés um cântico para ser cantado, dizendo a forma como Deus iria lidar com a rebelião no meio do seu povo. Presta atenção aqui, irmão, não é no meio de incrédulos, é no meio do seu povo. Como ele vai lidar com eles, por causa da dureza do coração deles, e como ele vai até mesmo curá-los dessa condição. E aqui nós vamos começar a ver que entra a ira do Senhor e o zelo do Senhor, que não é uma ira para nos condenar,
é para nos salvar, mas que Deus não deseja tratar conosco por meio dela, mas que se nós vivermos de uma maneira de dura serviço e obstinado, Deus não tem outra opção senão usar essa maneira. Essa maneira. Então ele vai falar do destino de Israel, do que iria acontecer com Israel, que profeticamente, se você olhar a história do povo judeu, aconteceu mesmo. E a última parte desse cântico, que esse cântico pode ser dividido em 3 partes. A terceira parte está começando a acontecer agora em relação a eles. É daqui, desse trecho de Deuteronômio, junto com outras passagens, mas principalmente daqui, que Paulo faz alusão aos zelos do Senhor. Se você ler o contexto geral de 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver que também é assim. Aos zelos do Senhor. Mas o interessante é que esse zelo então não é só para Israel. O zelo do Senhor que diz respeito à intervenção de Deus nessa vida já em juízo, também diz respeito à igreja. Porque Paulo toma expressões daqui e aplica aos irmãos em Corinto. Então nós vamos começar a ler desde o versículo 1. O cântico pode ser dividido em 3 partes. Até agora eu não abri, tá? Mas eu descobri que isso não é um problema só meu. Paulo também era assim, ele começava com um assunto, de repente ele entrava em outro, aí ele tinha trabalho para voltar lá onde ele tinha começado. Então os irmãos já vão aí me perdoando aí as minhas digressões que eu faço, né? Se for julgar, Paulo tem que ser condenado junto. Pelo menos nisso eu pareço com Paulo, né? Vamos em Deuteronômio 32, então, verso 1 em diante. O cântico pode ser dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao 14 é uma parte. Do versículo 15 ao 25, a segunda parte. Do versículo 1 ao 14 é o noivado de Deus com o seu povo. Deus está tratando Israel como um noivo que corteja uma noiva. E entrando em uma aliança de noivado, lembra? O Alisson falou aqui no sábado, no sábado à noite, ele falou sobre a aliança do casamento. Aqui Deus também está falando da aliança feita com Israel, do versículo 1 ao 14, noivado. Do versículo 15 ao 25, a reação de Israel a esse noivado, e a reação de Deus em relação à reação de Israel, a contra-reação de Deus. E do versículo 26 ao 43 é a parte final, que diz respeito à cura do povo de Israel, por meio de juízos do Senhor. Então o versículo 1 fala assim, aliás, se os irmãos olharem na Bíblia, antes do versículo 1 do 32, tem o 30, do capítulo 31, que diz: Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Porque se você pegar o contexto anterior, Deus está falando para ele fazer isso por causa da rebelião do povo de Deus, por causa que o povo de Deus ia após outros ídolos depois, eles não iriam honrar a aliança do Senhor. Então agora Deus vai dizer no capítulo 32 qual é o cântico que Moisés deve cantar em testemunho contra a rebelião de Israel. Então diz assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. É um assunto tão solene o tratamento de Deus com o seu povo, que o céu e a terra são chamados para testemunhar, porque o seu povo é o que Deus tem de mais precioso, até mesmo quando está tratando com esse povo. Ele se torna um espetáculo do universo. E diz assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor. Agora presta atenção aqui, irmão. Quando a Escritura fala do nome do Senhor, não é assim, o nome do Senhor é Jeová, não é isso. Nome diz respeito ao tipo de caráter de uma pessoa na Escritura. Por isso, por exemplo, quando Jacó nasceu, qual foi o nome que deram para ele? Já falei. Jacó. Por que deram Jacó? Porque ele gostava, de agarrar o calcanhar, o caluniador que puxa o calcanhar.
Então o nome está ligado ao tipo de pessoa que ele é. Raquel. Por que deram o nome a ela de Raquel? Sabe qual é o significado do nome Raquel? Ovelha mãe. Raquel era pastora de ovelhas. Então o tipo de pessoa que alguém é, determina o tipo de nome que ele tem. E quando a obra do Senhor terminar em nós, ele diz que ele nos dará um novo nome, que ninguém conhece, senão ele mesmo. Hoje eu estava falando com o Zaga e eu citei para ele que tem uma obra na história da igreja que diz que o nome das irmãs de Jesus que não ficou na Bíblia. E a Lídia deve ficar feliz, porque uma das irmãs de Jesus chamava Lídia. Né? Mas o Senhor tem um novo nome para ela quando a obra dele terminar. Lídia é bom, mas com certeza o outro nome é muito melhor. Porque um nome diz respeito ao tipo que uma pessoa é. Que tipo de pessoa a pessoa é. Então, ele vai falar, Moisés fala assim: proclamarei o nome do Senhor, falarei o nome do Senhor. Então ele vai falar qual é o caráter de Deus. E lembra que esse caráter de Deus está associado ao tratamento de Deus com o seu povo. Então ele diz assim: porque proclamarei o nome de Javé, o nome do Senhor. Engrandecei ao nosso Deus, eis a rocha. Aí ele vai falar o caráter de Deus. Deus é sólido, Deus não muda. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Interessante? Juízo significa algo que não que tem determinação, que tem justiça no que faz, são retos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos e sim suas manchas. Está falando de Israel, do povo de Deus. E é geração perversa e deformada. Agora, onde fala aqui, procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos e sim suas manchas, a versão Reina Valera desse versículo, a versão espanhola fala, de seus filhos, eles que procederam corruptamente são as manchas. Não é que eles não são mais filhos, porque senão aqui estaria dizendo que eles não são mais salvos. Então, nessa hora, como diz um irmão nosso, o gol foi da Reina Valera. Porque ela disse que eles ainda são filhos, embora são manchados. Porque como os irmãos já pregaram aqui, eu não vou gastar tempo nisso, a salvação, irmãos, nenhum de nós perde. Eu quero deixar isso muito claro. Nenhum daqueles que creem no Senhor Jesus de verdade e o receberam como Salvador entrarão em juízo eterno. Mas nós vamos ver ao longo dessa passagem aqui que há um juízo de Deus, tratamentos severos de Deus com relação à nossa vida agora. E também depois, se necessário. Então ele fala que eles procederam corruptamente, de seus filhos são a mancha. E aí Moisés pergunta: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, não te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, falando para o Israel que ia viver nos dias futuros. Quando eles estivessem em rebelião, eles deveriam lembrar dos dias da antiguidade, dos dias do noivado, dos dias da aliança no Monte Sinai. Lembra dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta. Não, olha o amor de Deus. Aqui no noivado está descrevendo o amor de Deus ao entrar em aliança com eles. Como Deus amou esse povo, como Ele honrou esse povo, como Ele fez aquela aliança com eles no Monte Sinai. Aliança sancionada também com um sangue que foi aspergido. Porque quando Moisés desceu com as tábuas da lei, diz que ele tomou um animal e o imolou e aspergiu sangue sobre ele e falou: este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco. Então Deus estava falando do amor que ele tinha por eles ao fazer essa aliança. E diz assim: achou numa terra deserta, em um ermo solitário, povoado de uivos, de lobos,
né, que diz respeito aqui às nações bárbaras, as nações pagãs, que não tem nada a ver com Deus, rodeou e cuidou dele, guardou como menino dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voceja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou. Cuidado específico, amoroso de Deus. E não havia com ele Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas. Está falando aqui da introdução deles na boa terra, porque eles iam entrar na boa terra. O que Deus falou? Que a terra de Canaã era uma terra que manda leite e mel. Eles iam comer e se fartar do trigo, da cevada, de todas aquelas árvores frutíferas que haviam na terra, e beber em abundância o leite. Então aqui já está falando de quando eles entram na terra, mas aí continua. Deus fez tudo isso por eles, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, região fértil, cheia de solo verde, viçoso, e dos bodes, como o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e o mosto. Agora olha o 15, mudou a cena. Depois que Deus havia feito tanto por eles, como que eles retribuíram a Deus? Irmãos, o Senhor tem feito muita coisa por nós. Amém. Muitos gostariam talvez de estar num ambiente desse igual nós estamos aqui. O Senhor tem salvado a nossa vida até aqui. Ele tem feito tanta coisa por nós. Ele tem nos amado, Ele nos amou e deu sua vida por nós. Ele nos adquiriu como a de Israel no noivado. Mas muitas vezes, sabe, talvez por não ter consciência, como acho que foi o Alisson mesmo que compartilhou também, dos nossos pecados, nós amamos muito pouco o Senhor. Nós não sabemos o tamanho do perdão que Ele nos deu. Nós achamos que nós devemos muito pouco para Ele. Aquela parábola, aquela história de Lucas 7. Quanto mais você é perdoado, mais você ama. Talvez até um pouco da indiferença que nós temos é porque nós não tivemos consciência do tamanho do nosso pecado, do tamanho que nós devemos. Nós precisamos pedir ao Senhor, porque do contrário, por mais bem que o Senhor nos faça, nós vamos achar que tem coisa boa em nós, que Ele fez e Ele que está ganhando com isso. Esse era o problema de Israel. E aí diz, o versículo 15 muda a cena e diz: mas engordando-se, quando eles se fortaleceram, quando eles prosperaram, mas engordando-se, o meu amado, a palavra hebraica aqui é Jesurum, significa o reto, aquele que era reto, aquele que era justo. Mas engordando-se, o meu amado me deu coisas. Engordou-se e engrossou-se, ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram olha a expressãozinha de Paulo lá em Coríntios 10. Com deuses estranhos os provocaram a zelos. E aí fala assim: com abominações o irritaram. E Moisés está fazendo poesia aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: a poesia hebraica não é que nem a nossa. A nossa rima sons. Por isso ela é tão pobre. Você tem que falar assim. Eu não vou dar exemplo aqui, porque eu não vou lembrar de uma poesia boa para falar para vocês. Mas vocês sabem que a poesia nossa rima sons. Por exemplo, leão tem que terminar com alguma coisa em ão, né? Leão, balão. Então, se o som rimou, não interessa se a ideia tem alguma coisa a ver ou não. E as músicas de hoje, com mais pobreza cultural ainda, rimou o som, está batendo, está valendo. Mas a poesia hebraica não é assim, por isso que ela é tão rica. Ela rima ideias, ela coloca uma ideia em cima que é complementada por uma ideia embaixo. Então, eu posso dizer o seguinte: como Moisés está fazendo poesia, o Espírito Santo por meio de Moisés fazendo uma poesia aqui, ele está dizendo que o povo de Israel, versículo 16, com deuses estranhos o provocaram a zelos. E embaixo ele vai dizer a palavra que é correspondente a zelo na mente de Deus. Qual é essa palavra? Irritar. Então aqui você tem a primeira noção do que significa provocar zelos no Senhor. Irritar o Senhor.
deixar o Senhor insatisfeito, profundamente insatisfeito com a forma como nós vivemos. Zelo. Mas nós vamos ver que o zelo inclui uma outra coisa. O Senhor fica insatisfeito, o Senhor fica profundamente magoado com aquilo que nós fazemos, mas ele vai incluir mais coisas. Diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Lembra de 1 Coríntios 10 de novo? As coisas que eles sacrificam são a demônios. Paulo está fazendo sinônimo com essa passagem. Ele diz assim: a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste ou esqueceste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu ser. Irmãos, não é só uma questão do Senhor ser o nosso Salvador. Nós devemos toda a reverência ao Senhor. Sabe por quê? Porque como Criador, Ele tem direito de fazer de nós o que Ele bem entender. E à medida que, se nós realmente caminharmos com Ele espiritualmente, nós vamos entender uma coisa: embora Ele seja nosso Pai, e graças a Ele por isso, mas isso não tira a honra e o direito que Ele tem sobre cada um de nós, porque foi Ele que nos deu o ser. Paulo pergunta em Coríntios: o que é que tens que te faz sobressair? Você se orgulha do quê? Do que você está se orgulhando? O que é que você tem que você não tenha recebido? E te orgulhas do quê? Irmão, nós somos seres tão pequenos. Deus é nosso Criador, em primeiro lugar. Ele tem direito de fazer de nós o que Ele bem entender. E quando nós entendemos isso, nós descobrimos que nós devemos adorá-lo e não amá-lo só. Amá-lo é bom, é um dos caminhos para a adoração, mas adorar é dar a Ele o direito que Ele tem sobre nós de fazer o que Ele bem entender, porque Ele é nosso Criador, Ele é digno disso. Mas o povo de Israel esqueceu daquele que deu o ser a eles, e provocaram o Senhor, irritaram o Senhor. E aí Deus vai dizer mais coisas aqui. Que os irmãos prestem atenção nessas palavras, que significa o zelo do Senhor, porque esse zelo vai ser usado com aqueles que se portam, irmãos, de uma maneira não reverente, não amável, não digna na ceia do Senhor. Muitas vezes a gente vai partir o pão, parte o pão, vai virando tradição, vai virando costume, e nós vamos perdendo o respeito por Deus, o temor de Deus. Tem cânticos que não tem nada contra, mas que falam Jesus meu amigo, mas os cânticos que faz hoje só existem desse tipo. Quase não se tem letras reconhecendo, enaltecendo a grandeza de Deus, o direito soberano de Deus, a grandeza do poder de Deus, o senhorio de Deus. Então Jesus é só amigo, mas e o Criador? E aquele que merece o nosso respeito, porque foi Ele que nos deu o ser. Foi Ele que nos fez. Então Ele diz assim, aí Deus vai começar a tratar com eles. Porque Deus, por ser Pai, por entender que nós pertencemos a Ele, não nos trata como bastardos, não nos deixa ficar sem disciplina. E nós vamos ver que esse zelo de Deus, que vai usar outras palavras aqui, vamos continuar lendo. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa das provocações dos seus filhos e de suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto. Ah, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, eu queria poder ter eloquência. Eu sinto aqui a fraqueza que eu tenho ainda para poder expressar para você o que significa isso aqui. Esconderei deles o rosto. Você sabe o que existe de mais angustiante na hiena de fogo? Não é o fogo. Você sabe, o Josiano leu aqui hoje, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Sabe qual é a penalidade de eterna destruição? Banidos da face do Senhor. Irmãos, Deus virar o rosto para alguma coisa
Nós não entendemos o que é isso, sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos pessoas que têm o pensamento já enegrecido, entrevado, e nós não conseguimos ter percepção do que significa Deus virar o rosto para alguma coisa. Mas isso foi algo tão angustiante para Jesus que ele suou gotas de sangue. Jesus não estava temendo os cravos no madeiro lá do Calvário. Ele estava temendo essa hora em que ele queria dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra que eu falei também no sábado de manhã, acho que foi, aliás, ontem de manhã, no domingo, que uma das sensações do inferno, que o Zaga até já falou, que nós temos que orar para o Senhor nos mostrar, nos dar uma visão do inferno, e é muito proveitoso você estudar a condição das pessoas do inferno na Bíblia. Em Judas diz que os falsos mestres que participarão de trevas eternas, ele dá uma característica para eles. Ele diz que eles são como estrelas sem rumo, que vagam sem sentido por todo o sempre. Eu queria perguntar uma coisa aqui bem sincera. Como eu falei lá, você já acordou algum dia de manhã com uma sensação de vazio, de falta de sentido na sua vida? Que te dá até uma sensação assim de você querer voltar e se enfiar debaixo dos cobertores na sua cama e não querer sair nunca mais para a luz do dia, de tão terrível que é essa sensação? Só se você já passou por isso você vai entender o que eu estou falando. Se você não passou, peça. Tenha coragem de pedir para o Senhor te deixar sentir um pouquinho disso. Como o Andrezinho falou aqui ontem. Tenha coragem. Não pede não, Gui. Mas se você acha que isso é pouca coisa, peça então. E Jesus vai ouvir que ele disse: todo aquele que pede, recebe. Irmãos, eu passei uma situação dessa durante 1 ano e meio. Quase achei que ia morrer. Só não me joguei na frente de um caminhão, falando sério, porque eu falei assim: isso não vai adiantar. Do outro lado eu vou ter que estar diante de Deus do mesmo jeito. E o problema é porque eu sentia que Deus não era mais o Deus que eu conhecia. Olha, irmãos, só quem passou um troço desse sabe. Eu emagreci mais de 10 quilos, entrei numa depressão profunda e durou quase 1 ano e meio. Parecia que o diabo tinha me pegado e mastigado e jogado no bagaço. Só quem passou sabe. Essa sensação que Judas fala na carta dele, que esses falsos mestres que estão condenados às trevas eternas serão como estrelas vagando sem rumo é sem sentido. E não é sem sentido durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, é por toda a eternidade. Você já pensou que é um troço desse? Você passa 1 ano, e você fala assim: um dia vai acabar. Eu, por exemplo, nessa situação pensava: um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Mas lá vai ser sempre crescente. Passa 1 ano. Pode ser que depois melhore. Passou 10 anos e continua. Passou 100 anos e continua. Passou 1000 anos e continua. Um irmão uma vez tentando ilustrar deu um exemplo. Sabe o que é, irmão? Esse sentimento de eternidade? Imagine uma bola de ferro, uma esfera gigantesca de ferro. E a cada 10.000 anos uma pomba vem e rela nessa haste de ferro com a ponta da asa dela. A cada 10.000 anos. Quando de 10 em 10.000 anos, pelo simples relar dessa asa na haste de ferro, essa haste se desgastar inteira, você terá passado uma pequena parcela da eternidade. Agora, você já pensou que é isso com um sentimento de vazio crescente por todo o sempre? Essa é uma das sensações de perder o rosto de Deus. É uma das sensações do inferno. E Deus está falando que vai fazer isso com quem? Com o seu? Com o seu? Quem que o povo diz? O que o povo de Israel, irmão? É povo de Deus. Irmãos, essas coisas acontecem porque Deus respeita a nossa escolha. Se você não quer viver para Ele, se você não quer pertencer a Ele, tudo bem. Esconderei deles o rosto e verei qual será o seu fim. Olha o que está escrito aí. Porque são raça de perversidade, filhos em
quem não há lealdade. A zelos me provocaram, de novo ele usa a expressão, a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos. Aí agora vai trocar a palavra zelo por outra coisa. Lá falou irritar, aqui agora vai falar zelo e vai usar outra palavra. Com seus ídolos me provocaram a ira. Então o povo de Deus também pode sofrer a ira de Deus, ainda que essa ira não seja uma ira para condenação eterna, mas ele sofre um antigozo, pelo menos parcial, das sensações da condenação eterna. O Eliseu falou aqui, no dia que ele pregou: olha as pessoas do mundo, irmão. Você acha que as pessoas quando deitam para dormir têm paz de verdade? Nunca tem crescido tanto a síndrome de pânico, depressão, angústia, suicídio. Suicídio De jovens. Jovens. Você acha isso normal? Os maiores psiquiatras falam que aquele que se mata não quer morrer, ele quer matar a dor de falta de sentido. Por isso que eu falo para você, se você passar algum dia, irmão, por uma depressão profunda, você vai saber um pouquinho do que é a sensação do inferno. Essa sensação, que é só um pouquinho do que é o inferno, faz jovens da minha e da sua idade tirar a vida. Tamanha angústia, a dor que isso causa. E Deus falou: se o meu povo, que é meu, que foi comprado com o sangue daquele cordeiro do Egito, não quer andar nos meus caminhos, esconderei então deles o rosto. Eles não querem meu rosto, então que vão para o seu próprio fim. A ira de Deus é Deus agindo conosco em retribuição e disciplina, de acordo com os caminhos que nós escolhemos. Vamos continuar lendo. Eu ainda tenho mais coisas para falar e tenho que voltar em Coríntios, mas isso aqui é importante a gente entender. Senão nós vamos achar que a ira de Deus é Deus está bufando. Deus, por exemplo, Deus ficou meio bravo lá com alguém. Ah, você vai ver agora, né? E aí Deus pega você e, como um pai que perde o controle, né? Faz igual aqueles pais quando começam a bater o filho, bate no filho até matar, ele, ah, matei meu filho. Não, Deus não é assim, irmão. Deus não perde o controle. Mas nós precisamos entender o que é a ira de Deus, o que é o zelo do Senhor. Geralmente eu não gosto de falar coisas como essa, sabe? Sinceramente. Eu vou fazer até uma confissão aqui. Quando falaram que o tema ia ser, eu falei: ai, Senhor. Mano, falei para o Adriano, eu gosto de falar de misericórdia. Eu gosto de falar dessas coisas. Os irmãos, alguns sabem que eu estou. Mas não está na Bíblia. E Paulo falou assim, em Romanos 11: considerai a bondade de Deus e a severidade de Deus. A gente gosta da face do Cordeiro, mas saiba que um dia até o Cordeiro vai se irar. Você sabia disso? Irmão, você já viu um cordeiro perder a cauda? Você já viu um cordeiro perder a cauda? Irmão, o cordeiro é tão manso que você põe ele para o matador. O meu avô, que matou muito cordeiro, conta que quando você pega a faca e chega perto do pescoço dele, ele se debruça sobre a faca. Quando você sangra ele, não sai uma expressão de ódio, só desce as lágrimas. Agora, o livro de Apocalipse diz que a humanidade peca tanto que vai conseguir irar o Cordeiro de Deus. É interessante que João não chama Jesus de leão na hora da ira, chama Jesus de cordeiro irado. Porque o pecado é tão negro, o pecado é tão maligno, o que habita em mim e em você, se nós dermos brecha, é tão mal, que pode colocar um cordeiro em ira. Não é um cordeiro da terra, que já não se ira fácil, é o cordeiro de Deus. Mas então nós precisamos entender o que é a ira de Deus. E aí continua aqui: eles me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Falando que Deus ia colocar a igreja, e com a igreja ele ia tratar a respeito de Israel. Diz assim: com louca nação, que éramos nós, a louca nação, com louca nação os despertarei a ira, que aqui a melhor tradução seria ciúmes. Por isso que essa palavra zelo implica tudo isso: ciúme,
irritação, significa também a justa retribuição de Deus, porque note que Deus fala assim: visto que eles fizeram isso, também eu farei isso. Não é um Deus arbitrário que quer acabar com o povo, é porque o povo se desvia de Deus, que Deus retribui em justa medida ao povo. Isso é uma das características de Deus quando Ele se ira. Ele nunca ultrapassa o limite, Ele vai até retribuir em justa medida a tudo que nós devemos. Aí você fala: então não tem tanto problema. Você que pensa. Não queira que Deus te retribua segundo o que você merece. Engraçado, né? Tem um cântico por aí que fala assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Tem um irmão que compartilhou assim: se Deus for restituir o que é nosso por direito, a única coisa que nós vamos ter é o lago de fogo. O que é seu? Sabe qual foi a única coisa que você inventou? O pecado. O diabo inventou a mentira, e o homem, e o pecado também foi no diabo. Mas na raça humana, a única coisa que o homem deu de si mesmo foi o pecado. O resto é tudo graça de Deus. Então Deus vai restituir o que para você? O que é seu de verdade? Então aqui está falando que, diz assim no versículo agora 22: porque um fogo se acendeu no meu furor. Ele está falando de zelo, falando de ira e furor. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno, que aqui a tradução é Sheol, ou Hades, como Josiano já explicou a diferença para a gente hoje. Consumirá a terra as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes, amontoarei males sobre eles. Parte da ira de Deus, males sobre eles, males que eles vão sofrer porque eles escolheram não me escolheram. As minhas setas esgotarei contra eles, consumidos serão pela fome. Agora, irmão, não é que Deus está lá, igual muitos fazem, como um Papai Noel no céu, tacando raio na cabeça do povo. Mas é que o povo se distancia de Deus, e a consequência é que os demônios vêm, o pecado vem, as tragédias vêm. Porque aonde Deus está, é interessante como os poetas antigos desenhavam o céu como o lugar de menos entropia possível. Quanto mais eles iam saindo fora da presença de Deus, mais bagunçada a coisa ia ficando. Porque essa é a verdade. Sabe o que é o inferno? A ausência total de Deus. Dá nisso. E aí diz assim: consumidos serão pela fome, devorados pela febre, peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpente do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor. Manifestações da ira de Deus: pavor, medo, pânico. Pânico. Dos tipos de sentimentos que alguém que está debaixo da ira de Deus sente é pânico. Medo absoluto, falta de paz, falta de tranquilidade, falta de coerência. Tudo isso são sensações do inferno, da geena. E continua: tanto a criança o pavor tanto a jovens como a virgens, tanto a crianças de peito como a homem encandecido. Aí Deus começa a falar da restauração desse povo. Mas eu não tenho tempo, irmãos, eu vou ter que ler outros versículos, nós vamos pular um pouquinho, depois vocês leiam esses outros trechos sozinhos, mas vamos ler já direto o versículo 35. Podem ler o versículo 35. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Sim. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Parece que as irmãs não leram de novo, né? Ontem o Adriano falou: ó, só tem os irmãos lendo, cadê? Hoje, na hora do negócio lá na hora da disputa lá, os gritos estavam maiores que dos irmãos. Então, aqueles que honram, como aquelas que honram o Senhor, né? Leiam vocês também alto, o 35. Os irmãos e as irmãs, forte, mas as irmãs leiam alto. A mim pertence a vingança, a retribuição
A mim pertence a vingança, outro sinônimo da ira, vingança. Agora, como é que é a vingança de Deus? Não é que nem a do homem. Fala assim, você vai ver, te pego na esquina. E geralmente a vingança do homem, você vai ver e ele dá sempre uma paulada a mais, né? O cara deu uma nele, ele vai lá e dá duas, seu infeliz, você nunca mais vai me provocar. Não é assim que Deus faz vingança. Olha como é que é a vingança de Deus, irmão, leia na sua Bíblia. A mim pertence a vingança. Aí ele diz, a retribuição. O que é retribuição? É a justa medida do que você merece. Eu escutei o microfone? Ah, tá. O irmão Christian Shen. Ok. A mim pertence a vingança, a retribuição. Retribuição significa que Deus te trata na justa medida do que você escolheu. Não é uma vingança compulsiva. Não é uma ira que é compulsiva. O caráter da ira de Deus é assim. Trata até a medida justa, sem parcialidade, o que é graças a Deus. Porque senão ele poderia nos condenar, ele poderia perder o controle. Mas com Deus não tem perda de controle. Mas por favor, irmãos, não entenda que isso aqui é pequeno. Ele sempre vai tratar você em ira, em vingança, quando for, para o teu próprio bem. Porque ele fala, a retribuição a seu tempo, quando lhes resvalar os pés, ou seja, quando eles tropeçarem, estiverem na iminência de cair. Note que aqui não fala que eles caíram, mas fala que eles tropeçaram, como Paulo vai repetir em Romanos 11, dizendo que os judeus tropeçaram na rocha, mas não diz que caíram. Tropeçaram. É algo sério. Tropeçar. Porque cair, ficar prostrado, cair sem nunca se levantar, é não ser salvo. É se dar com a rocha e simplesmente não conseguir crer. Mas o povo de Israel, apesar de ser filho de Deus, esse povo aqui, de estar debaixo do sangue do Cordeiro, tropeçaram e receberam em paga, em justa medida, tudo o que eles mereciam pela escolha da sua decisão. Isso é ira de Deus. Isso é muito sério. Agora eu queria voltar para 1 Coríntios capítulo 11, para a gente considerar lá, e tem um outro assunto que depois introduzir junto, porque não é brincadeira. Às vezes acontecem coisas na vida de irmãos, coisas na nossa própria vida, e nós começamos a tratar tudo como se fosse de forma natural. Doenças, morte, certas tragédias, e nós achamos assim que podemos passar corrido, empurrar com a barriga. Mas esse é um assunto muito sério mesmo. Não dá para empurrar com a barriga. Deus não é um Deus que leva nada assim a desleixo. Se é a vingança e injusta retribuição, significa que ele não deixa passar nada sem que ele dê aquilo que a medida pede que seja feito, aquilo que deve ser aplicado com exatidão. E não é só para trevas exteriores, não, irmão. E Ranger Guedes, é aqui. Muitas coisas que nós sofremos começam já aqui. A Bíblia fala da geena eterna, que foi o que o Josiano falou hoje, mas a Bíblia fala em Tiago, no capítulo 3, da geena agora também. Fala de um estágio da geena que já ocorre agora, como uma antecipação daquela geena. Depois a gente vai ler esse versículo, em Tiago 3. Mas vamos voltar para 1 Coríntios agora, capítulo 11, né? Vamos voltar, os irmãos já estão e eu que não abri de novo, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu estou pedindo misericórdia. Tem misericórdia. Kyrie eleison. Aqui fala assim, versículo 17. Eu vou começar no 17, embora a gente começou a ler do 23 em diante.
Fala, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porque antes ele tinha louvado eles, em relação a outra questão. Mas nisto não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Reunião de crente para pior, ajuntamento de filho de Deus para pior. Já está ruim. Pior significa que algo já está ruim, mas que consegue piorar. A vida espiritual já não está boa, mas consegue ficar pior. Pior que está não fica assim. Os conseguismos já não dá para pior, porque como é que estava o viver deles? Como o nosso não deve estar. O que estava acontecendo aqui? Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. O Josi falou aqui hoje. Talvez você não fala com a boca, mas dentro do coração você não concorda com os irmãos. Eu acho que o que o irmão está falando não tem tanta importância. Aqui eu vou viver minha vida. Não tem medo de postar certas fotos, nem postar no Facebook não tem medo. Nem de divulgar o que está fazendo não tem medo. E aí se ajuda. E eu acho que o jeitinho brasileiro vai funcionar com Deus. Tem lá um jeitinho que você consegue fazer, que a unção do Senhor sobre os irmãos cobre o pecado, a idolatria no coração, a rebelião, e que Deus não vai julgar. Mas Paulo fala, cuidado, nessa condição você está se ajuntando para pior. Não é para melhor. A coisa consegue piorar. Não sobre todos os irmãos, sobre você. E aí fala assim, por causa de divisões. Divisão e rebelião. É achar que não tem problema. Eu vou viver do meu jeito, os irmãos vivem do jeito deles, eu me divido deles, eu faço do meu jeito. Irmãos. Mas o zelo do Senhor existe. E aí continua assim, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e não é no mundo, na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ou seja, Deus vai usar. Não pensa você que você está prejudicando a igreja. Quando você toma uma atitude dessa, sabe o que Deus faz? Deus peneira. Deus ainda usa isso para manifestar aqueles que estão vivendo de modo correto, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor como aprovados. E você é o único, se fizer isso, você é o único que vou ficar conhecido como desaprovado. Não é a igreja que perde, é você que perde, eu que perco, porque os aprovados vão ser manifestados. E aí diz assim, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, o que vocês estão fazendo aí, chamando de ceia do Senhor, deixou de ser ceia do Senhor há muito tempo. Se vocês não se reúnem com solenidade, com reverência, que ceia do Senhor é essa? E aí ele vai continuando dizendo assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Irmão, eles estavam indo para a ceia do Senhor como se fosse o banquete da casa deles. Tinha gente até se embriagando com o vinho que era para ser usado na ceia do Senhor. Que tipo de atitude nós temos diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor? Ele fala, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Era um desrespeito até um pelo outro. Não havia consideração nem pelo irmão, quanto mais pelo Senhor. E diz, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Aí ele começa, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Eu queria colocar uma coisa aqui. Por que eu disse no começo que essa reunião é tão solene e nós não devemos levar ela de qualquer jeito? Presta atenção, irmão. Paulo está repetindo o que Jesus falou lá no final do livro de Mateus, de Marcos e Lucas. Jesus não disse assim, ele não pegou o pão e falou assim: isto aqui apenas simboliza o meu corpo. Mas ele também não falou assim: isso aqui é meu corpo físico. Não estou pregando transubstanciação aqui, viu? É transubstanciação que fala? Não estou pregando isso, viu? Está gravado. Eu não estou dizendo que a farinha, que aquele elemento da farinha vira o corpo físico de Jesus. E tem gente que até desmaia, chora e vê sangue, aí fala: irmão, cuidado, não mastiga não, que ele vai sentir dor, né? É o pensamento católico. Mas também não estou falando que ele é apenas um ato ritual, que também é memorial, mas vai além de memorial, porque Jesus toma o pão e fala: isto é o meu corpo. Nós vamos continuar lendo, nós vamos ver o que implica essa questão da ceia aqui. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Vamos continuar lendo. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Agora, a memória significa lembrar-se, em consideração a uma pessoa. Então também é um memorial. Qualquer pessoa que morresse, nós soubéssemos que ela morreu para salvar a nossa vida, nós não íamos ter um sentimento de gratidão. Nós íamos tratar esse ato de memória dessa pessoa com falta de reverência. Em memória do Senhor significa que nós devemos fazer em consideração a tudo que Ele fez por nós e o que Ele é por nós. Isso tem que ser algo muito santo e solene. Com o passar do tempo, parece que a gente vai se aproximando da mesa do Senhor assim, como se nós já não fôssemos mais pecadores. Vamos tomar aí, vai. E esquecemos disso. Mas não é, irmãos, isso já é algo tremendamente significativo, mas ainda tem mais. E é por isso que essa reunião é tão solene, e que ela não é só algo da igreja, e que se você tocar nessa mesa de maneira irreverente, de não discernir o corpo, ou estando devendo algo ao Senhor ou a algum irmão, você come e bebe juízo de ira punitiva, corretiva de Deus já. E que eu falo com toda a verdade, eu não queria estar na sua pele, e você não queira estar na minha, se eu passar por isso, porque não é pouca coisa, não é brincadeira. Mas aí ele vai dar os motivos, por que isso é tão grande, por que isso é tão maravilhoso, por que isso deve ser tão solene. Ele continua dizendo, 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu não sei se vocês sabem, a palavra hebraica para aliança é sangrar. Sabia disso? Porque toda aliança no Velho Testamento é feita com sangue. E a maneira de fazer aliança no Velho Testamento é muito interessante. Eles pegavam os sacrifícios e partiam em dois. Aí as duas partes que se comprometeram naquela aliança, naquele pacto, naquele acordo, o jeito de assinar, como o Zaga falou do contrato que se assina, o jeito de assinar a aliança, sabe como era? As duas partes tinham que passar no meio daqueles pedaços que sangravam. Querendo dizer o seguinte, em Jeremias tem um versículo que diz, eu vou ver se depois eu localizo e mostro para os irmãos, que fala assim, que eles diziam: faça-me Deus semelhante ao que aconteceu a estes pedaços, se eu desonrar uma das partes deste acordo. Lá em Gênesis 15, Deus faz um pacto desse com Abraão. Só que, irmãos, sabe o que é maravilhoso? Eu digo assim, a aliança da graça, que é aquela que Deus fez com Abraão, é muito interessante. E é por isso que nós temos que amar o Senhor e honrar o Senhor, irmãos. Não é pouca coisa o que Ele fez por nós, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Sabe como é que Deus fez aquele pacto com Abraão? Como eu disse em Jeremias, há esse versículo que diz que as duas partes têm que passar selando um acordo. E elas olham para o céu e dizem: faça-me Deus como foi feito a esses pedaços, se eu desonrar uma parte, a minha parte nesse acordo, que eu sangre como esse animal sangrou. Deus me parta.
porque eu quebrei o acordo. Aí Deus fala para Abraão em Gênesis 15, você pode ler lá depois: Abraão, eu vou te dar um descendente. E Abraão fala assim: como que vai ser isso? Deus, sabendo, a promessa de Deus já é suficiente, mas sabendo da fraqueza de Abraão, ele fala: farei uma aliança com você. Pega os animais, parta em 2 partes. E aí Abraão fez isso, ele partiu os animais em 2 partes, e Abraão sabia o que significava aquilo, era um acordo. Então agora tinha que Deus passar no meio daqueles pedaços e Abraão também passar. Mas quando estava na hora de Abraão passar, para Abraão também assumir a culpa se ele falhasse no acordo, eu estou falando aqui da aliança da graça, viu? Eu não estou dizendo que Deus não tenha coisas que Ele cobra de nós dentro do nosso viver, baseado nessa aliança, mas estou falando da nossa salvação. A salvação é algo que só Jesus Cristo fez, não tem nossa participação para cumprirmos alguma coisa para poder ser salvo. Só Jesus Cristo fez. Por isso que essa aliança que Deus fez com Abraão, especificamente essa, que é a mesma que Ele fez conosco em Cristo, Deus, quando chegou a hora de Abraão e Deus passar por meio daqueles pedaços, sabe o que aconteceu? Deus fez Abraão dormir. Abraão caiu em profundo sono. E quando ele acordou, adivinha o que aconteceu? O que estava acontecendo lá? Diz que um fogareiro fumegante passava sozinho por meio dos pedaços. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Abraão? Abraão, eu assumo toda a culpa sobre ele. Se a sua descendência falhar, se vocês falharem, vocês não deixarão de ser amados e de ser meus filhos, porque eu assumo toda a condenação sobre ele. Foi isso, irmãos, que o Senhor Jesus fez por nós. É essa aliança sangrar, foi que Ele fez conosco na cruz. E Ele fala: fazer isso em memória de mim, porque Ele tomou tudo sobre Ele. Louvado seja o nome dEle, irmãos. E é por isso que é tão solene, é por isso que nós temos que respeitar. E Ele há de nos julgar, não nos condenará, porque Ele sabe que nós não somos capazes de honrar coisa nenhuma no que diz respeito à nossa salvação. Mas nós temos que honrá-lo como parte dessa aliança, naquelas condições do reino de Deus, porque senão Ele há de cobrar sim de nós, porque não foi coisa pequena que Ele fez por nós, nos dando uma salvação gratuita e eterna. Você acha que isso é pouca coisa? Então Ele fala: fazer isso em memória de mim. Aí Paulo vai dizer assim, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você diz: o Senhor morreu e Ele há de voltar. Sabe por que é até que Ele venha? Porque Ele prometeu partir conosco o pão na sua volta. E pela primeira vez a igreja vai ter o café da manhã, porque nesses 2000 anos tudo que ela tem tido é uma ceia. Lembra do dia que Jesus foi traído por Judas, na inauguração da ceia do Senhor, quando Judas sai? João usa um versículo muito interessante. Ele diz que Judas, recebendo o bocado, saiu, e aí o Senhor vai partir o pão, e João põe assim no texto: e era noite. E a noite começou. Desde a hora que o Senhor estava no Calvário, que era a hora das trevas, como ele diz, essa é a vossa hora e o poder das trevas, as trevas começou sobre esse mundo. E nunca, irmãos, não importa a hora que os irmãos partam o pão, é sempre ceia, nunca é chamado de café da manhã, porque nós não temos um raiar do sol já há 2000 anos. Mas Ele disse naquele dia que quando Ele voltar, Ele comerá conosco de novo no reino do Pai. Amém. Então, quando nós partimos o pão, nós estamos confessando que nós cremos na vinda do Senhor Jesus. Amém. Que Ele vai voltar. Amém. E nós vamos ter o café da manhã. Permitam-me usar aqui uma alegoria. Há um livro que eu já citei para os irmãos que seria bom ler. Estava conversando com ele, com o Zago hoje, com o Samuel. Já conversei dele com muitos irmãos. Você sabe que o irmão C.S. Lewis foi um grande escritor e ele usou uma alegoria do Evangelho, uma das histórias dele, chamada As Crônicas de Nárnia. E olha que interessante, Nárnia, que foi criado pelo leão Aslan. Interessante, né? O leão que criou cantando, criou pelo poder da sua palavra e criou Nárnia.
Mas o mal entrou em Nárnia na figura de uma feiticeira, e havia inverno constante em Nárnia, e Aslan estava ausente há mais de 100 anos, e havia uma profecia narniana que dizia assim, esse inverno, sabe que o frio é sempre a ausência de calor, né? Então o Lewis, com aquela mentalidade brilhante dele, ele coloca aquilo que quer dizer que o frio é a morte, é o poder da morte, escravizando aquele reino. Aslan está ausente. E aí quando Pedro, Lúcia, Susana e Edmundo são levados a Nárnia, havia uma profecia que dizia que os filhos de Adão e Eva deveriam entrar em Nárnia, que só quando eles fossem coroados reis a maldição teria fim. Mas não era eles que iam resolver o problema da maldição. E a feiticeira congelava tudo que tocava, e ela era da raça dos gigantes. Interessante a alegoria também, né? Da raça dos caídos. E ela congelava tudo que tocava. Aí o Edmundo, que não acreditava muito em Aslan, ele falou assim, e se é? E falaram para ele assim, mas Aslan está a caminho. Ele falou, mas e se ela congelar Aslan? E aí o Castorzinho responde para eles assim, congelar Aslan? Se ela ao menos puder ficar de pé diante dele, será muito o que ela vai poder fazer. Você não conhece a profecia? Você não conhece a profecia? E ele fala assim, a profecia que diz, o mal será bem quando Aslan voltar, ou chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. No chacoalhar da sua juba, a primavera há de voltar. Porque Nárnia era um reino que sempre teve inverno, mas nunca teve Natal. Essa era a figura que o Deus foi ali. E nós também somos um povo que sempre temos ceia, nunca temos café da manhã. Porque o Senhor já está ausente faz 2000 anos, irmãos. Mas nós vamos partir o pão com Ele de novo no reino. Irmão, quando você vê isso não constrange seu coração a querer viver de modo santo? A querer honrar essa morte? E deixa eu fazer mais, agora eu queria chegar na parte principal desse texto aqui, que vai entrar nessa questão muito especial, muito séria também. Ele diz assim, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então é isso que você está fazendo quando você está partindo o pão, não é só um ato, só um simbolismo. E ele fala, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, de modo não digno, de modo a não merecer, de modo a não estar preparado para aquilo, de modo a estar devendo algo ao Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, será culpado com respeito ao sangue e ao corpo do Senhor. Aqui ele está falando que desonra o sacrifício de Cristo na cruz. Você desonra aquele corpo que foi partido na cruz por você. Como o Josiano leu aqui hoje de Hebreus 6, expondo o Filho de Deus à ignomia e novamente como que o crucificando. Essa é uma das atitudes de Hebreus 6, que é tão sério, aquela passagem. Que ele já falou aqui, eu não vou precisar falar mais. Aquela seriedade que ele falou aqui hoje cedo, ocorre aqui, ó. Quando você vai na mesa do Senhor e toma e come o pão, come do pão e bebe do cálice de modo indigno. Você será réu, culpado, contra o sangue e o corpo do Senhor, em relação a isso. Essa morte que te deu a vida eterna, você desonra esse nível. E aí diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E qual é um problema? O problema de comer indignamente é esse. Problema com Deus, problema com os irmãos. Pecados que você cometeu em relação a Deus, ou divisões, como ele mostrou aqui, em relação aos irmãos. Como que você vai partir o pão que fala de muitos grãos formando um só pão, de que nós somos muitos, sendo um só corpo, se você não é um com os irmãos? O Senhor sabe, Satanás também sabe, e você também sabe. Quem que você está enganando? Era uma frase do irmão Whitney que dizia, nunca poderemos enganar a Deus, nunca poderemos enganar a nós mesmos, nunca poderemos enganar a Satanás. E aí vai falar uma coisa interessante aqui. Eu queria gastar um tempinho com os irmãos aqui nesse versículo que vem agora. Essa questão tão séria, fala.
assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem, agora presta atenção aqui nessa palavra, sem discernir o corpo. Olha, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu sei que alguns talvez tenham a sua própria posição, mas eu queria dar o melhor entendimento que eu enxerguei ao ler esse texto no literal grego para os irmãos. O que Paulo quer dizer aqui com discernir o corpo? Que corpo é esse? A palavra grega para corpo aqui é somatos, significa a substância. Quem come e bebe sem discernir a substância, come e bebe juízo para si. O que é essa substância? Vamos para um outro versículo para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Vamos lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Porque ele fala do corpo de Cristo nos versículos assim, você vira ao corpo físico de Jesus na cruz. Mas aqui, onde ele fala discernir o corpo, a palavra corpo é substância. Ali, no original. Então vamos agora ver uma passagem que pode ajudar a gente a entender o significado disso. Colossenses 2, verso 16. Vamos ler? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A palavra corpo aqui também é substância. Paulo está dizendo aqui que todos aqueles ritos do Antigo Testamento, festas, Deus ordenou que eles guardassem festas, sábados, lua novas, festividades e datas. Mas Paulo fala que tudo isso era uma sombra de algo que tem substância. Tudo isso era uma sombra, mas a substância tangível é Cristo. Cristo é a substância de todas as sombras. É nesse sentido de substância que Paulo fala desse versículo em 1 Coríntios 11. E por isso que eu vou falar para você que é uma coisa tão séria tocar na mesa do Senhor sem discernir essas questões. Irmão, o que significa que Paulo fala então que sem discernir o corpo significa que aquele vinho que você, quando os irmãos oram, santificam, e aquele pão na mesa do Senhor são sombras reais, são realidades, mas são sombras de uma substância maior que está presente, transmitida pelo Espírito Santo para dentro do pão e do vinho. E se você parte o pão sem discernir, sem crer nessa substância, você come e bebe juízo para si. Eu vou precisar tentar dar um exemplo para vocês entenderem, irmão, isso é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Lembra que eu falei que a mesa do Senhor é interessante porque ela é algo físico? No Novo Testamento tem bênçãos espirituais. Agora deixa eu falar de uma comparação lá no Velho Testamento, de algo que era físico, mas que estava vinculado ao universo espiritual. Lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, lembra? Deus vinha, descia sobre a Arca da Aliança e falava com os homens. E a Arca foi conhecida como o trono de Deus. Irmão, quando eles, de modo impuro, tocavam na Arca da Aliança, o que acontecia com quem tocava na Arca da Aliança? Morria. Agora eu vou fazer uma pergunta. A Arca da Aliança era algo físico ou algo espiritual? Por que especificamente a Arca da Aliança era assim? Os outros móveis, se você tocasse, se as pessoas tocassem, não morriam. Mas nesse móvel, se você tocasse de modo impuro, você morria. Por quê? Porque em parte ela era física, mas ela é um conector com o mundo espiritual. Se eu posso dizer, deixa eu dar um exemplo para vocês, por favor, irmãos. Isso é muito importante. Talvez o diabo tente roubar isso de vocês agora. Rejeitem a distração, porque isso é muito solene. Quando você pega uma barra de ferro e enfia em uma tomada, eu já fiz isso com osso de galinha, tomei choque, mas a barra de ferro é mais forte. Você pega um pedaço de metal e enfia numa tomada, o metal é metal, não é? Mas a partir daquele momento ele está o quê?
imantado de uma energia. Eu posso dizer que ele não faz parte só do meu lado, do meu reino. Ele também faz parte da eletricidade a partir daquela hora. Há uma substância dentro do metal, que é a eletricidade. O metal fica sendo uma capa para a condução da eletricidade. A eletricidade é a substância que ele carrega. A mesa do Senhor também carrega uma substância que tem que ser discernida. É isso que Paulo está falando. Se você toca nela apenas como um ato externo, você come e bebe juízo para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Porque no Velho Testamento os outros móveis eram tocados e ninguém morria por causa disso. Mas na Arca da Aliança, que era um transmissor da eletricidade celestial, vamos dizer assim, e essa eletricidade era o próprio Senhor que se dava na Arca da Aliança. Se alguém tocasse na arca, que era física, o contato com a realidade espiritual que estava presente dentro dela matava o pecador. Essa mesma coisa que acontecia na Arca da Aliança acontece com o pão e o vinho na mesa do Senhor. Quando os irmãos oram, o Espírito Santo, que é Deus, transmite realidade espiritual da pessoa e obra do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Você não come a carne física de Jesus, nem o sangue físico de Jesus. Mas sabe aquele poder que Jesus falou que saiu dele e entrou na mulher, com fluxo de sangue? Sabe aquele poder que corria no corpo humano de Jesus? Aquele poder que só o Filho de Deus tem? Irmão, o que Paulo está tentando dizer aqui é o seguinte: quando eu e você, com fé, e o Espírito Santo agindo na reunião do partir do pão, por causa da fé dos irmãos, o Espírito Santo, que é Deus, ele comunica esse mesmo poder que estava sobre Jesus para dentro do pão e do vinho. E o pão e o vinho não passam a ser apenas mais símbolos da morte do Senhor. Eles são o corpo do Senhor, mas como uma substância transmitida na farinha e no vinho. E assim como na Arca da Aliança, quem tocava essa substância, essa eletricidade celestial, a Shekinah de Deus, morria, se não fosse debaixo do sangue, assim também, quando você pega o pão e o vinho, sem discernir a substância presente na farinha e no vinho, você também entra em juízo. É isso que acontece. O corpo tem que discernir, porque a farinha e o vinho são sombras, mas tem uma substância dentro da farinha e do vinho. É o poder da pessoa de Jesus. Por isso eu vou falar uma coisa aqui. Eu, na época de grupo cristão que eu reunia com outros irmãos, eu já vi irmãos sendo curados por comerem o pão na mesa do Senhor. O poder restaurador de saúde, irmãos. Aquele poder que estava em Jesus. Por isso que os primeiros cristãos, quando partiam o pão, eles entendiam que essa era a hora que eles comiam a carne do Filho do Homem e bebiam o sangue do Filho do Homem, como Jesus falou. Claro que você pode comer e beber o Senhor em outros momentos, mas muito mais nesse, porque esse é o momento que Deus escolheu para comunicar substância para dentro daqueles elementos. Isso não é algo pequeno. Desculpa se eu... Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Desculpa se eu estou sendo muito aqui exemplificado, mas eu preciso marcar isso em vocês. Eu queria ter poder, eloquência para causar uma impressão forte por causa disso. É como se a mesa do Senhor naquela hora virasse um portal que transmite você o mais perto de Jesus possível na realidade espiritual. Essa realidade é que é a substância que Paulo fala, que tem que ser considerada quando você parte o pão. Se você parte o pão sem considerar isso, é melhor não partir. Não toque na mesa do Senhor. Não toque. Você não está tocando no memorial apenas. É memorial também. Mas ninguém morre por tocar no memorial. E na mesa do Senhor, se você tocar de modo indigno, você enfraquece, você fica doente e você morre. Vamos ler aqui, não estou inventando nada. Está ficando com medo? Eu não estou inventando, irmãos. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho ainda? Quanto tempo eu tenho ainda? Na verdade já deu, né? Restituto 10 minutos. Hã? Tempo. Eu tinha tanta coisa para falar, o Zaga sabe, eu estava com...
Estava com outra coisa aqui para incluir junto, mas qualquer coisa, irmãos. Vamos, está debaixo do Espírito Santo. Vamos seguir que o Senhor é Deus. Vamos então para 1 Coríntios capítulo 11 de novo. Vamos terminar aqui. Mas, irmãos, eu só queria perguntar para vocês. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam que a mesa do Senhor, além de ser um memorial, ela carrega a substância? Irmãos, essa é a reunião da igreja. Porque você pode tocar no poder que estava no corpo de Jesus. Se você toca de maneira digna, isso é muito gratificante, porque isso fortalece você, cura você, liberta você dos demônios, das doenças. Mas se você toca de forma indigna, o efeito é o contrário. Você entra em juízo. Isso é sério. Talvez até certas fraquezas espirituais que a gente experimenta é porque nós temos tocado na mesa do Senhor de forma digna, sem discernir os somatos, a substância. Eu não quero pregar contra os irmãos que acham que a mesa do Senhor, acho que são os batistas, presbiterianos, acho que é só memorial. Mas eu não posso concordar que é só memorial. É um memorial, deve ser um memorial. Mas mais do que isso, tem que ser discernido o que o Espírito Santo comunica da pessoa de Cristo para dentro do pão e do vinho. É mais do que memorial. Agora vamos ver aqui essa questão desse juízo. Vamos lá. Bom, os irmãos já estão, né? Eu que nunca estou. No capítulo 11, verso 29, então fala: pois quem come e bebe sem discernir a substância que está presente, come e bebe juízo para si. Eis a razão. Agora Paulo vai dar um motivo. Olha os zelos do Senhor, como ele falou no capítulo 10: provocaremos zelos do Senhor. O Senhor nos trata assim porque nós não nos tratamos. Nós achamos que podemos ir levando as coisas de qualquer jeito na nossa vida, na adoração ao Senhor, e por amor a nós Ele tem que nos corrigir. E Ele começa, irmão, não com uma vara muito forte. Ele começa progressivamente e fala: eis a razão porque há entre vós, que não esteja assim entre nós, mas entre os coríntios estava, porque há entre vós muitos fracos. Irmãos, aqui tem uma explicação talvez para fraquezas, que não estão falando de fraqueza só do corpo, não. Certas debilidades espirituais, confusão espiritual. Um dos juízos de Deus que está, como lá em Deuteronômio, dos castigos disciplinares de Deus sobre o seu povo, que depois é repetido em Isaías, é que o Senhor derrama espírito de sono e de trevas e de confusão espiritual sobre aqueles que o desobedecem, como juízo disciplinar, para que a pessoa pelo menos atente que algo não está bem. A dor, na verdade, é para salvar. Sabe por que na época de Jesus muitos leprosos morriam rapidamente? Porque a lepra é uma doença que tira de você a capacidade de sentir dor. Então o leproso se cortava e não sentiu que se cortou, morria por hemorragia. Quando Jesus cura o leproso, a primeira coisa que Jesus está garantindo de volta para ele é a capacidade de sentir dor, de perceber quando a coisa não está bem. É uma bênção perceber quando a coisa não está bem. Fraqueza, por ter tocado na mesa do Senhor de modo indigno. Irmãos, eu poderia falar aqui muitos tipos de fraquezas. São tipos variados de fraqueza. Aí você não se dá conta, você continua indo de qualquer. Basta que nós confessemos, basta que nós possamos nos arrepender, e Ele será conosco, Ele nos ajudará. Em vez de juízo, vamos ter bênção, porque o cálice do Senhor é o cálice da bênção, mas se torna juízo quando eu ouso me aproximar sem reverência. Quando eu ouso me aproximar achando que é só mais uma reunião, mais um ajuntamento qualquer. Não é. Nunca foi. Nunca será. Para aqueles que amam o Senhor, que maravilhoso, irmãos, vai ser aquele dia, quando Ele tomar café da manhã conosco. Eu espero isso.
Espero que cada um de nós tenha esse desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, se você tem esse problema, se você sente que tem problemas para ser tratado, trate, confesse, ore antes da mesa do Senhor. Procure irmãos que podem te ajudar. Ontem o Adriano falou aqui de confessar os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Falou do princípio de 1 perseguir 1000, mais 2 fazerem fugir 10.000. Essa é a matemática de Deus. 1.000, 2 não é 2.000, é 10.000, irmãos. 10.000. Se você estiver sozinho, aí deixa eu só colocar um adendo aqui que o Adriano não acrescentou antes, eu só queria falar. Teve um irmão que já partiu para o Senhor chamado Lance Lambert. Um pouco antes dele morrer, na velhice dele, ele falou assim: eu passei minha vida inteira me perguntando por que Deus gosta de fazer as coisas em comunhão. Ele não gosta de fazer nada sozinho. Ele disse que ele matutou e foi buscando o Senhor, e foi até que ele falou: eu acho que agora me deu luz. É porque Deus é Trindade. Você entendeu? Deus é Trindade. Como Deus é Trindade e faz tudo em comunhão, Ele dá uma bênção mais que dobrada quando nós fazemos em comunhão as coisas. Portanto, se você faz sozinho, Deus garante 1000. Mas se você faz com outro irmão, é 10.000. Porque você está vivendo do jeito que a Trindade faz as coisas. Você está naquela comunhão do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, irmãos, por essa bendita comunhão. Que a mesa do Senhor não seja para nós juízo, que a mesa do Senhor seja para nós bênção. Bênção. E muita bênção. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que nós possamos temer o Senhor e amar o Senhor. E que Ele possa, e como Ele pode, na verdade, nos fazer mais e mais participantes da grandeza de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Amém? Vamos orar então. Eu vou deixar esse outro assunto que tinha para acrescentar para uma próxima vez. Amém? Vamos ficar de pé? Eu fico sentado para sair minha voz no microfone aqui. Ou eu tiro esse microfone aqui. Como é que tira aqui, meu irmão? Me ajuda aqui. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tu sabes das nossas fraquezas, da nossa limitação para entender os teus assuntos divinos. Nós pedimos pelo Espírito Santo, aquele que soprou a palavra de Deus e que revela o significado dela. O Senhor impressiona o nosso coração com esse assunto, Senhor. Que nós nunca mais consideremos tua mesa, a tua ceia como qualquer coisa. Se algum de nós aqui caiu nesse pecado, perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos colocar debaixo do teu sangue a culpa desse pecado, que nunca mais seja lembrado, que seja lançado no mar do esquecimento. Por outro lado, ó Espírito Santo, revela para nós a grandeza da tua obra, a grandeza que é podermos estar juntos, partindo o pão, discernindo a substância, o corpo, a realidade, a fim de que possamos ser vivificados, ser feitos mais participantes de Cristo mesmo. Ó Senhor, e ter o poder do Senhor, a saúde que o Senhor deseja, a graça que o Senhor deseja, a força que o Senhor deseja, a proteção que o Senhor deseja sobre cada um de nós. Senhor, retira do nosso meio tudo que é engano de demônios, todos os atrapalhos do inimigo, e nos faz te honrar para a tua glória. Nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.